Então vamos lá, gente, dar continuidade aí. Tem uma lista de presença passando. Vocês podem ir colocando o nome, senão vocês vão ficar com falta, tá? Então vamos continuar aí. Então na apostila de vocês, eu falei dos 17 livros. Então vou falar um pouquinho sobre esses 17 livros. Então de Isaías a Malaquias, eles estão subdivididos em profetas maiores, Isaías até Daniel, são 5 livros, e profetas menores, de Oséias a Malaquias, 12 livros. Esses nomes aí que nós damos, né, maiores e menores, não se referem ao mérito, né, ou à importância do profeta, não é um profeta mais importante do que o outro, mas é o tamanho dos livros, é a extensão do ministério profético de cada um, tá? Então essa classificação dos livros aí do Antigo Testamento, todo mundo preencheu? Todo mundo? Pôs presença? Tá. Então vem por assunto, vem da versão Septuaginta, através da Vulgata, que nós já estudamos. Não leva em conta a ordem, né? Que nós já falamos também. E na Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, a divisão dos livros, ela é diferente dessa divisão que nós temos, tá? Essa divisão que você tem aí na sua apostila, ela é diferente. Mais para frente eu vou passar para vocês. Então na apostila aí, vamos voltar. No Novo Testamento. Então esses 27 livros, eles também são classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertence, tá? Biografia, história, epístolas, profecia. O terceiro grupo é também chamado doutrina. Biografia são os 4 evangelhos aí para conhecimento de vocês, tá? Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses 4 evangelhos, eles descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e o seu glorioso ministério. Os 3 primeiros, eles são chamados sinópticos, porque eles são semelhantes, tá? Ele tem um certo paralelismo entre si. Os evangelhos, eles são os livros mais importantes da Bíblia para nós cristãos. Todos os que precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que lhe seguem são explicações da doutrina de Jesus. Depois temos aí o histórico, um livro, né, o Atos dos Apóstolos. Esse livro, Atos dos Apóstolos, ele registra a história da igreja primitiva, seu viver, a propagação do Evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometeu. As epístolas, são 21, aí na apostila de vocês está 21 livros, né? Que aí são cartas, né? Epístolas. Então Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Por que 1ª, 2ª e não 1º e 2º? Porque são cartas, tá? A gente não fala 1 Reis, 1 Reis, 2 Reis, nem 1 Crônicas, não nos falamos, porque não são cartas, lá são livros. Então 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá? Lá são livros. Então a gente fala 1ª porque são cartas, epístolas. Então aqui, né? Então essas de
De Romanos até Filemon são as epístolas paulinas. Hebreus, Tiagos, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas são as epístolas gerais. Então, as epístolas ou cartas, elas vão de Romanos a Judas, ela contém a doutrina da igreja. Elas são divididas assim: 9 são dirigidas às igrejas, que são de Romanos até a 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, é a primeira, de 1 Timóteo até Filemon. Uma é dirigida aos hebreus, que é a de Hebreus, né? 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente. Então é Tiago, de Tiago a Judas. Então as últimas 7 são também chamadas universais católicas, que eu já falei sobre isso. Católico é universal, tá? Não é porque é da católica, não. O problema é quando entrou romana. O problema foi quando entrou romano. Quando entrou romana é que o negócio pesou. Então, os gerais, né, também são chamadas aí de gerais. Apesar de 2 delas, a 2ª e 3ª João, elas são dirigidas a pessoas. Se você ler lá, você vai ver que Paulo dirigiu para uma pessoa, para 2 pessoas. Ele mandou aquela carta para alguém. Mas, como a palavra de Deus é viva, serve para nós. E para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, até Jesus voltar. A profecia, né? Profecia é um livro que é Apocalipse, tá? Também conhecido por Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Então, nesse livro nós vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para destruir o poder gentílico mundial sobre o reinado da besta, livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação, julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Glória a Deus, aleluia, né? E nesse reino, quem vai estar com Jesus reinando? Eu. E se eu fosse vocês, falava que vocês também. Eu vou. Eu vou. Então aí, ó, também curiosidade também. Isso daqui, essas curiosidades eu vou falar aqui porque tem gente, né? Vai ter alunos assistindo também. Mas isso aqui eu vou colocar dentro do resumo, tá? Que para quem quiser. Então só assim, ó, curiosidade, é muito legal isso. Jesus como tema central da Bíblia. Eu falei que a Bíblia fala, Jesus, é desde o começo até o fim, né? Jesus. Então em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Rute, é o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Ester, ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. Nos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Nos profetas, é o Messias prometido. Nos evangelhos, é o Salvador do mundo. Em Atos, é o nosso Cristo ressurgido. Nas epístolas, ele é a cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. No Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. É o Cristo que volta para reinar. Aleluia! Então, gente, as escrituras sem Jesus seria como a física sem a matéria,
e a matemática sem os números. Não tem sentido, né? A nossa vida sem Jesus não tem sentido. Aí vocês têm aí na Bíblia, na apostila de vocês, todos os livros, tá? Não tá lá tudo, né, separadinho? É bom vocês verem toda essa sequência de livros aí, porque isso é coisa de prova, tá? Olha eu dando dica, hein? Então vamos preencher aí, unidade 5. Vamos preencher essa lacuna aí. A unidade 5, agora nós vamos ver os livros canônicos e os apócrifos. Então, canônico no grego significa aquilo que serve de norma, vírgula, vara de medir, vírgula, vara de medir. Vou repetir. Regra, ponto. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Então, canônico no grego significa aquilo que serve de norma, vírgula, vara de medir, vírgula, vara de medir, tira a medida. Vara, V-A-R-A, vara, varinha de medir. De norma, aquilo que serve de norma, vara, V-A, de medir, medida, tá? Então, vara de medir. Regra, ponto. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Alguém perdeu alguma coisa? Quer que eu repito novamente? Ok? Posso prosseguir? Apócrifos, no grego, significa não genuíno, vírgula, de origem ignorada. Não genuíno, vírgula, de origem ignorada. Ok? Então, se eu abro aqui no livro de Isaías, por exemplo, né, e eu falo assim, esse livro é um livro canônico, eu estou querendo dizer que esse livro de Jeremias é um livro inspirado, ok? Se eu pego a minha Bíblia aqui e eu falo assim, que todos os livros que estão aqui são canônicos, eu estou dizendo que todos os livros que fazem parte, completam a minha Bíblia, são livros que foram inspirados, tá? Isso que quer dizer, dá entendimento para a gente entender, foram inspirados por Deus. Então, canon é uma palavra grega que significa literalmente vara reta de medir. É como uma régua de carpinteiro, o homem entende aí sobre isso. No Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel 40, versículo 5. Essas coisas não tem aí, se você quiser anotar essas passagens bíblicas, que fala assim, eu vou ler, tá? Eu transcrevi aqui. Então, essa passagem fala assim, vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Tá? Então, serve para medir. Então, no sentido religioso, canon, para a gente, não significa aquilo que mede,
essa vara para tirar medida, tá? Mas aquilo que serve de norma para a gente seguir, ok? Regra para o nosso caminhar. Então, quão é importante conhecer a vontade de Deus, porque se eu não tenho hábito de ler a Bíblia, eu posso errar na norma, na regra, na vontade de Deus. Então, se eu não comecei a ler a Bíblia, eu preciso ler. Porque se eu não conhecer a vontade de Deus, eu vou errar. Compreendem? Então, eu preciso ler. Não só no ITA, não só nos cultos. Eu preciso ler em casa, todos os dias, uma porção da palavra. Ok? Então esse sentido também, canon, né, de norma, de regra, ele também aparece no Novo Testamento, tá? Em Gálatas 6,16, fala assim: a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí só pegando esse versículo aqui, ó, eu já vejo que existe uma bênção sobre eu andar na regra. Olha só, aqui, todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Compreenderam? Por isso que eu preciso prestar atenção. Porque às vezes eu estou lá, não preciso não. Nós precisamos de paz, gente. Da paz de Deus, e precisamos da misericórdia. Porque as misericórdias são causas de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, olha só, o que a palavra de Deus diz: todos quantos andarem em conformidade com esta regra. Prestar atenção? Em 2 Coríntios 10:13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. No versículo 15, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então aqui está, tem regra. Deixa eu ver aqui, ó, o que eu ia falar para vocês aqui, como estão. Então o canon no Antigo Testamento, o canon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ele ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. Entre os judeus, ele tem essas 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24:44, lei, profetas e escritos. A divisão dos livros no canon hebraico, no original, é diferente dessa que a gente tem, tá? Lá eles consistem, a gente tem 39, né? Na nossa divisão, na nossa contagem, que nós vimos aí um pouquinho acima, nós temos 39 livros, ok? No canon hebraico, no original, eles têm 24 livros, né? Ao invés dos 39 que nós temos, ok? Por quê? Porque esses 2 de Samuel, para eles é um só. Os 2 reis que nós temos, para eles conta um só. Os 2 de Crônicas também eles contam como um só. E o Esdras e Neemias, que para nós são 2 livros, eles contam como um só. Os 12 profetas que nós temos cada um, eles contam como um livro só.
tá? Então por isso que eles têm 24 no total e nós temos 39. Então, para ir conhecimento, curiosidade de vocês. Tá bom? A disposição deles também é diferente da nossa, tá? Lembram aí na apostila de vocês que tem lá a lei, os profetas, os escritos lá, que são 3 palavrinhas, né? A Torá, Nevim e Tekurim, Keturim, tá? Que são aí os livros poéticos. Então, na Torá, na lei, é igual a nossa, eles têm 5 livros, tá? Os profetas, eles têm diferente da gente. Lá eles têm profetas anteriores, que é Josué, Juízes, eles têm 1º e 2 Samuel como um livro, e eles têm 1º e 2 Reis como um livro, esses como profetas anteriores. Para nós é diferente. E eles têm os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores num livro só. E os escritos, eles também têm diferente da gente. Eles têm lá os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, tá? Salmos para eles é o livro de louvores, são os cânticos. E eles têm os 5 rolos, que são lidos nas festas deles. Então ele tem lá o Cântico dos Cânticos, que é lido na Páscoa dos judeus. Eles têm o livro de Ruth, que é lido no Pentecoste. Eles têm o livro de Lamentações, o rolo, né? De Lamentações, que é lido na proclamação da destruição de Jerusalém, na festa, né? Na proclamação. Eles têm o livro de Esther, que é lido na festa dos tabernáculos. E eles têm o rolo de Eclesiastes, que é lido na festa do Purim. Então, para vocês aí, conhecimento. E eles têm os livros históricos, que são Daniel, Esdras e Neemias, como eu falei, que é um livro só para eles. E 1ª e 2ª Crônicas é um livro só também para eles. Ok? Então, deixa eu passar aqui para frente. Até aqui tudo bem, gente? Depois eu vou passar para vocês também, mas eu mando para vocês, para quem quiser, a ordem cronológica dos... Oi? Não, é na Bíblia deles, no hebraico, no original. É o Velho Testamento, para os hebreus, tá? Então, o que os judeus têm, que é o Velho Testamento lá, o original deles, ela é diferente do nosso nessa, tá? Que não influencia em nada, é tudo igualzinho. É que a nossa Bíblia, ela tá distribuída de maneira diferente, tá bom? Então, agora a gente vai ver aí sobre os livros, até aqui canons. Deu para entender sobre os livros canônicos? Ficou alguma dúvida sobre os livros canônicos? Que são os inspirados? Então nós vamos ver agora sobre os apócrifos. Então a palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, e isto em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. Então, no sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio, desde sua aplicação por Jerônimo, que vocês já ouviram esse nome, que eu já contei a historinha. Então, os apócrifos, eles foram escritos no período interbíblico, que é aquele período de silêncio de Deus, um tempo que Deus não inspirou homem nenhum para escrever a sua palavra. Não é que o mundo parou. Lembram disso que eu falei, né? Esse tempo interbíblico não é que o mundo parou. Não é que Deus não deixou de agir. Não é que as pessoas não estavam vivendo, as coisas correndo. Deus agindo, Deus continuou agindo.
Deus só não soprou dentro de homens para escrever a sua palavra. Então, no caso do livro de Macabeus, eu trouxe a Bíblia, gente, ó, Bíblia católica. Se alguém quiser pegar, ou depois, eu acho que eu termino antes, eu dou um tempinho para vocês verem, dá uma olhadinha nela, tá? Então, no caso do livro de Macabeus, como livro histórico, eu posso ler, tá? Porque ele me acrescenta conhecimento. Isso para quem vai estudar, entendeu? Para quem tem essa coisa de estudar a Bíblia, né? Para ter conhecimento. É um livro histórico. Macabeus é um livro histórico. Existe, nesse tempo interbíblico, houve algumas coisas acontecendo, tá? Então, como livro histórico, tudo bem, de conhecimento histórico, mas eu posso pegar esses livros apócrifos, como Macabeus, Tobias e outros, como regra de fé para a minha vida? Eu posso? Não. Por quê? Por que eu não posso pegar esses livros como regra de fé para a minha vida? Para eu seguir lá o que eles estão falando, para eu obedecer o que eles estão falando, o que está escrito ali. Porque não foi inspirado por Deus. O que tem nesses livros são palavras de homens. Não foi Deus que inspirou esses homens, não foi Deus que colocou neles aquilo que eles escreveram. Compreenderam? Dá para entender isso? Hã? Dá para entender? Depois vocês vão ver, eu trouxe alguns versículos desses livros e vocês vão entender que não dá para pegar esses livros. Vocês vão entender. Então tem alguns livros de um historiador, e ele tem um livro que é a história dos Hebreus. Ele é um historiador famoso chamado Flávio Joséfo. Quem puder adquirir esse livro, é muito bom, viu? Ele escreveu um livro que é a história dos Hebreus. Esse livro, ele tem muita coisa. CT? Então, esse Flávio Joséfo, ele nasceu em 37 depois de Cristo. É muito pertinho ali, ele é hebreu, ele é judeu. Entendeu? Então, muito perto de Jesus, muito perto de coisas, fatos, coisas acontecendo nesse tempo. Ele cresceu e ele, como historiador e como alguém judeu que recebe histórias dos pais, né? Porque o judeu ele vai recebendo histórias sobre o judeu, sobre a história dos hebreus, recebe, ele também recebeu, e como historiador, então ele foi pesquisar. Então é fantástico esse livro, né? Então para eu ler, maravilhoso. Agora, porque ele é fantástico, maravilhoso, eu posso pegar o livro desse Flávio Joséfo, pegar ele como regra de fé para mim? Por que eu não posso pegar ele como regra de fé para a minha vida? Porque não foi Deus que falou para ele escrever aquelas coisas. Ele foi, estudou, ele foi, pesquisou, como vocês pesquisaram. Foi Deus que falou para vocês, pesquisem algo. Só que falou assim, não pesquisa não, eu vou te passar algo que vocês têm que... Deus falou isso para vocês? Ou vocês foram lá no Google e viram já uma pesquisa lá feita? Esses homens que escreveram essas coisas, foi Deus que inspirou eles? Não. Deus inspirou esses daqui. Então, como história, como pesquisa, como estudo, eu posso usar esses livros, mas eu não posso usar esses livros como regra de fé, ok? Então é a mesma coisa, gente, esses livros apócrifos, tá? Porque não foi Deus que inspirou eles. Então na apostila de vocês aí, quantos e quais são esses livros apócrifos? Então vocês têm aí na apostila, são 7.
Esses 7 livros, eles estão na Bíblia católica. Na nossa não tem. Na católica romana. Então Tobias. Então esse Tobias, ele foi colocado lá após o livro de Neemias. Judite, após o livro de Tobias, que também é um livro apócrifo. Sabedoria de Salomão após o livro canônico de Cantares, não confundir com Provérbios, tá? Eclesiástico, após o livro de Sabedoria, também não confundir com Eclesiastes, é um outro livro. Eclesiastes é canônico, Eclesiástico é apócrifo. Baruque, após o livro canônico de Lamentações. 1 Macabeu, 2 Macabeus, ambos são após o livro canônico de Esther. Então esses 7 livros são os mais comuns que conhecemos, que foram acrescentados na Bíblia católica. Mas existem muitos outros, tá? Muitos outros livros aí. No Vaticano se encontra. Na edição romana da Bíblia tem mais 3 também, que são acréscimos, né? Na verdade 4. 4 acréscimos. Esther, acréscimos ao livro de Esther. Então é um acréscimo aí de Esther do capítulo 10, versículo 4 ao 16, versículo 24. Tem esse acréscimo na Bíblia católica. Cântico dos 3 Santos Filhos. Então é um apêndice no livro de Daniel, que está lá no capítulo 3, versículo 24 a 90. Tem aí um apêndice, aí capítulo 3, então tem um acréscimozinho lá, vai do versículo 24 a 90. A história de Susana, lá em Daniel, no capítulo 13, tem um apêndice ali, um acréscimozinho. E Bel e o dragão, também no capítulo de Daniel, no capítulo 14 de Daniel, tem esse acréscimo lá. Então, quando que eles foram introduzidos? Vocês lembram da história lá? Que eu contei de Constantino, Nero, falei dos reformadores lá, Martinho Lutero, outros. Então, a igreja romana, ela aprovou esses apócrifos, esses livros apócrifos, em 18 de abril de 1546. Ela não só aprovou, canonizou esses livros, como ela santificou esses livros. Num lugar chamado Concílio de Trento, um dos mais famosos concílios da igreja, na data de 1500. Essa data de 1500, lembra alguma coisa, vocês? Além do descobrimento do Brasil, a Reforma Protestante. Então, lá de Martinho Lutero, né, Calvino e muitos outros padres, eles começaram a descobrir dentro da Bíblia que tinha coisa errada. Então, nessa época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas, como a doutrina do purgatório, já ouviu falar? A oração pelos mortos, da salvação mediante as obras. Nós fomos salvos para as obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós fomos salvos para as obras. Então, se você foi salvo e é cheio do Espírito Santo, você foi salvo para boas obras. Tem muitos que fazem boas obras para ser aperfeiçoado, ok? Vocês já ouviram muitos falar aí, ou pessoas que estão fazendo boas obras para serem aperfeiçoadas? Conhecem pessoas que fazem boas obras para serem aperfeiçoadas, para serem aceitos? Nós somos salvos
porque é dom de Deus, é presente, não é por mérito, não é pelo esforço. Você pode fazer qualquer esforço para ser aceito por Deus, não é pelo teu esforço em ser aceito por Deus. Deus te ama, Ele te aceitou, Ele foi até você, Ele te achou, Ele te escolheu, Ele te amou, independente se você é perfeito ou não. Ele te escolheu, Ele te amou, Ele te ama. Ele não vai te amar mais se você procurar fazer tudo certinho. Ele não vai te amar menos se você tentar fazer tudo certinho, mas você vacilar, você der uma escorregada. Porque em algum ponto nós escorregamos, nós não somos perfeitos. Nós estamos num corpo que não foi ainda glorificado, num corpo que se corrompe, ainda corruptível. Nós temos falhas. A palavra de Deus diz que se alguém disser que não tem pecado, já pecou, porque nós falhamos. Involuntariamente, às vezes a gente falha. Mas qual é a graça do Pai? Qual é a graça de Jesus na nossa vida? É que nós entendemos que somos filhos, e filho falha. E um filho, para você que é pai, para você que é mãe, seu filho falhou, errou, você vai corrigir, correto? Ele vai deixar de ser filho, porque ele falhou, porque ele se sujou, de repente está brincando e se sujou. Às vezes a gente brinca, e quando a gente brinca, a gente às vezes sai sujo dessa brincadeira. Então filho, criança, às vezes brinca e se suja, mas ele vai até o pai, vai até a mãe, vai até o pai. Nós temos nosso pai. E o que a gente faz? Perdão, pai, eu me sujei, mas eu não quero. Perdão. Troca a minha roupa. E o que o nosso pai faz? Eu falei para você, eu não te disse? Eu falei, filho, que se você brincasse com isso, ia trazer problema para você. Aprendeu agora? Aprendi, pai. Então tá bom, vem cá. Não é assim que o pai faz? Vem cá. Tem pai que dá uma chapuletada. Pai de verdade vai corrigir, sim. Mas o que ele faz? Depois ele abraça. Ele ama aquele filho. Aquele filho não deixou de ser filho. Amém, gente? Você não deixa de ser filho. Agora aquele filho, não, vou fazer tudo certinho para o meu pai me amar mais. Ele ama. Ele ama. O que aconteceu com aqueles dois filhos? O que aconteceu com aquele filho que estava com o pai? Ficou bravo, porque o pai esperou aquele filho voltar o tempo todo. O filho voltou. O pai se regozijou, fez festa. Mas o que aconteceu com aquele outro filho? Ficou com raiva. Às vezes, nós somos esse filho que parece que quer fazer tudo certinho. E às vezes ficamos com raiva, porque aquele outro fez coisa errada e foi amado quando voltou. Quantas vezes a gente não critica, não julga, às vezes, o nosso líder, porque, principalmente o nosso pai na fé, o nosso apóstolo, né? Que amor que esse homem tem. Eu aprendo muito com ele. Quantas pessoas
se sujou, voltou, e ele, claro, filho, volta. E quantos julgaram ele por, vai trazer de novo? Vai deixar de novo? Às vezes nós somos esse filho, que ficou achando que estava tudo certinho. Vamos aprender com o Pai. Amém? Então, amados, ela canonizou esses livros. Então, havia ali um protestantismo, né? Uma guerra ali, uma revolução contra esses ensinos errados. Então, quando a Igreja Católica Romana, ela vê todo aquele movimento acontecendo, ela cria esse concílio em 1546 e canoniza esses livros para combater a reforma, porque os protestantes não aceitavam esses livros, né? Os historiadores, eles contam que dentro da própria Igreja de Roma havia pós e contras. Nesse tempo, os jesuítas, eles exerciam muita influência no clero. Então, os debates sobre esses livros apócrifos motivaram ataques dos dominicanos contra os franciscanos. Gente, isso tudo dentro ali do catolicismo. O cardeal Palavatini, em sua História Eclesiástica, ele declara que em pleno concílio, 40 bispos dos 49 presentes travaram luta corporal, agarrando as barbas uns dos outros, as batinas uns dos outros, por causa desses livros. Então foi nesse ambiente espiritual que os apócrifos foram aprovados. Tá? Então a primeira edição da Bíblia Romana com os apócrifos deu-se em 1592, com autorização do Papa Clemente VIII. Ok? Então nós vamos ver um pouquinho aí desses livros. Deixa eu adiantar aqui. Opa! Adiantei demais. Então voltando aí para a apostila de vocês. Por que eles não foram aceitos? Apostila aí. Por que não são aceitos? Porque eles não se encontram no cânon hebreu, que nós vimos. O judeu não aceita esses livros. É importante a gente saber disso. Judeu não aceita esses livros. Para eles, o Velho Testamento termina em Malaquias. Flávio Joséfo, que eu já falei, historiador hebreu, rejeitou completamente esses livros. Jerônimo, que era um padre, e os reformadores também não aceitaram a inspiração desses livros, nunca foram citados por Jesus. E olha que Jesus cita as Escrituras, ok? Também não foi aceito por Paulo, e Paulo escreve muito sobre o Velho Testamento. Se vocês observarem nas cartas paulinas, vocês vão ver que ele fala muito, ele escreve muito, e até porque ele era fariseu, entenderam? Então ele não faz menção de nenhum versículo desses livros. Então nós não temos aí referência deles feita pelos apóstolos, não temos referência feitas pelo próprio Jesus. Por exemplo, o livro de Hebreus é um livro de autoria incerta, como eu já falei, alguns estudiosos aí falam que foi Paulo, mas não tem nada certo. Então, certo mesmo é só Deus que sabe, tá? Ele tem muita referência do Velho Testamento, e Hebreus você não encontra nenhuma referência desses livros apócrifos, tá? Jerônimo, Agostinho, Atanásio, Júlio Africano, e entre outros homens de valor dos cristãos primitivos, eles se opuseram a eles na realidade de livros inspirados. Então o que dá para entender é que esses livros saem fora do contexto bíblico. Tá? Foi os romanos aí, a Igreja Católica Romana que introduziu.
E eu vou ler agora alguns trechos que tem desses livros, depois eu vou dar aí um tempinho para você dar uma olhada nessa Bíblia. Então, ó, esse é o livro de Tobias, que tem nessa Bíblia aí que foi acrescentado pela Igreja Católica Romana. Tobias, prestem atenção, gente, se isso tem inspiração, presta atenção. Tobias, capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Ó, então, o anjo lhe disse: toma as entranhas desse peixe e guarda para ti seu coração, o fel e seu fígado, pois são necessários para medicinas úteis. Logo, Tobias perguntou ao anjo e lhe disse: eu te rogo, irmão Azarias, para quais remédios são boas essas coisas que tu pediste para separar do peixe? E o anjo respondendo lhe disse: se puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas, seu fumo há de espantar toda a espécie de demônios, seja de um homem ou de uma mulher, de modo que não possam mais voltar a eles. Só nesse texto, nesse trechinho, o que vocês entenderam aqui? Quem que expulsa demônio? Amados, eu tenho uma Bíblia católica. Eu tirei esse texto dela. Para você, quem expulsa demônio? Hã? Quem? O nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. Não é o coração tirado de um peixe, nem o fel do peixe, que você vai lá, põe, queima e sai aquela fumaça. Aí você pega aquela fumaça e passa, e essa fumaça, é isso que esse livro está dizendo, que essa fumaça é que expulsa o demônio de um homem ou de uma mulher. Aonde nós vemos esse tipo de prática? Na feitiçaria, no espiritismo. Aonde está a obra de Jesus? Porque Ele é o libertador. Era e é. Compreenderam? Agora, pensem, Deus inspiraria uma pessoa para escrever isso? Vai totalmente fora de tudo que Deus inspirou, gente. Não tem inspiração divina nisso. Tem mais. Vou falar para vocês. Esse anjo aqui, que esse Tobias chama de Azarias, é o anjo Rafael. Eu não vi o nome desse anjo na Bíblia. Na nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe menção de um anjo chamado Rafael. Tá? Eu já li de Gênesis a Apocalipse, eu já li a Bíblia todinha. Não encontrei menção desse anjo. E um anjo que mentiu. Então, quando Gabriel foi enviado por Deus para trazer as boas novas para Maria, mãe de Jesus, ele se apresentou: sou o anjo Gabriel. Ele não mentiu quem ele era. Anjo de Deus não mente. E nesse livro de Tobias, esse anjo, quando Tobias pergunta qual é o teu nome, esse anjo, que é chamado que é o Rafael,
Ele fala, meu nome é Azarias. É isso, Azarias? Azarias. Ele fala que ele é de uma tribo aí, judaica. Compreenderam, gente? Ó, se vier aparecer um anjo na sua frente, falar que foi enviado por Deus, se ele não se chamar Gabriel, se ele não se chamar Miguel, cuidado. Se ele falar, porque os anjos são ministros, são enviados por Deus para ministrar nosso favor. Correto? Se ele vier com algum outro evangelho, além desse, que já foi pregado, gente, usem da autoridade do nome de Jesus e manda ele correr. Expulsa. Se vier pegar o que sabe que Cristo já vai passar. Se não confessar Jesus Cristo, verificar os outros essa é a rua das cidades. É isso mesmo. Já houve uma manifestação em uma pessoa, quando eu pedi para que ela declarasse que Jesus nasceu de uma virgem, que ele padeceu ao terceiro dia, mas que ele ressuscitou. Que ele padeceu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Manifestou. Então, gente, se vier um falar, eu sou Rafael, manda embora. Ok? Ó. Aí, eles usam esses livros apócrifos para colocar aí, né? Dar esmolas purifica do pecado. Quem nos purifica do pecado? O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Jesus. Então, esses livros apócrifos, dentro dessas coisas aqui, anula a obra de Jesus Cristo. E Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, tudo que anula a obra de Cristo, rejeita. Porque só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem a vida eterna, que está em Jesus. E na obra salvífica, redentora, que Ele realizou. Perfeita. Ok? Em Tobias 12, capítulo 12, versículo 8 e 9, está escrito assim, ó: a oração é boa como jejum e esmolas. É melhor do que guardar tesouros de ouro, pois esmolas livram da morte. Quer dizer, o que já está aqui falando? Esmolas livram da morte. Quem der esmola, quem ficar dando esmola, quem fizer boas obras, você não vai morrer. Você vai viver eternamente. Obra salva. É isso que eles ensinam. Mas nós não fomos salvos pelas obras. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Presente. Eu não merecia, mas Deus me deu. Aí fala assim, ó:
e é o mesmo que expiar os pecados e conduz à misericórdia e vida eterna. Prontos. Então, ofertas como se pudesse expiar os nossos pecados, gente. Como se pudesse nos salvar. Não existe isso. Quem dá aos pobres empresta a Deus? Já. Será que Deus precisa que a gente empreste? Né? Deus é o dono da prata e do ouro. Aí você pode falar assim, mas por que eu preciso dar o dízimo para Deus? Gente, não é para Deus que a gente entrega. Não, ó Deus, você está precisando, né, dos 10%, porque acho que sem os meus 10%, o Senhor vai ficar pobre. Não é isso, amados. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender o ensino, o propósito disso, o amor e o cuidado do Pai com aqueles que não têm. Porque se nós não entendermos isso, e você sabe que o ser humano é gerado pelo dinheiro, né? Tem gente que é preso a isso, não é? Tem gente que, para dar tchau, faz assim, ó. Não é verdade? E o Pai nos ensina a devolvermos 10. Só uma parte, uma pequena parte. Para quê? Para que outros que não tenham como a gente tem, para que outros que não receberam o que a gente, vamos supor, naquele mês recebeu, para que outros que naquele mês ficaram sem, para que outros que naquele mês ou naquele ano que perdeu o emprego, para que outros que naquele mês, que naquela semana, que naquele tempo, talvez perdeu alguém, o provedor da sua casa. Quem é que vai ajudar a esses irmãos para que eles não morram de fome? É o teu dízimo e a tua oferta. Então existe um ensino, sabe? Existe um ensino nisso. Eu não dou o meu dízimo para ser salvo, eu já sou salva. Eu não tenho que dar o meu dízimo para ser salva, para ir para o céu, para Deus me aceitar. Deus já me aceitou. Eu já sou salva. Mas eu posso dar o meu dízimo, eu posso dar a minha oferta. Porque o Senhor me deu. Ele me deu primeiro. Eu já recebi do Senhor. Ele é o meu provedor. Não vai me faltar. Eu dou por amor, em gratidão, porque o Pai tem me dado, o Pai tem cuidado de mim, e eu fui salva para as boas obras. Então qual é a minha boa obra? É pensar também que pode ter pobres no meu caminhar, órfãos. Tem mulher órfã de marido. Esse é o ensino do nosso Pai. Amém, gente? Amém? E nós somos abençoados. Não porque eu estou entregando o meu dízimo, porque Deus não vai abençoar você que entrega o dízimo e deixar de abençoar quem não entrega. Não é uma troca que Deus nos faz. Mas eu sou abençoado porque eu estou numa qualidade de filho, agindo como Jesus, amando o meu próximo e cuidando do meu próximo. É esse o alicerce
para essa boa obra, esse é o alicerce. Para o meu amor. Compreenderam? Para eu demonstrar o meu amor. Porque eu posso dizer que amo. Como é fácil, né? Eu ver alguém passando fome e falar, eu vou orar por você. Pode deixar, eu vou orar por você. Às vezes aquela pessoa, ela não tem um arroz. Não, mas eu vou orar por você. Você vai orar, Deus providencia o arroz. E você podia ter levado o arroz. E você poderia ter levado o feijão. E você poderia ter levado uma dúzia de ovos. Porque às vezes aquela pessoa ela tem um arroz. Só o arroz. Eu fui salva para boas obras. Aí, ó, no livro de Eclesiástico, eu falei, não vão confundir com Eclesiastes, que é um livro canônico. Eclesiastes, um livro canônico. Eclesiástico é um livro apócrifo, introduzido na Bíblia. No capítulo 3, versículo 4, está assim: quem amar a Deus receberá perdão de seus pecados pela oração. Hã? Será que é só assim? Eu vou orar e meu pecado está perdoado? Não vai ter pessoa que eu vou ter que chegar e falar, me perdoa, porque eu fiz isso e isso? Me perdoa porque eu puxei o teu tapete? Me perdoa porque eu pensava mal de você? Me perdoa porque quando eu te vi, eu não fui com a tua cara. Me perdoa? É difícil, né? Às vezes a gente fala, depois fica tudo amigo. Tudo amigo. Às vezes a gente não fala, né? Olha, eu não fui com a tua cara. Ainda não vou. Mas a gente tem que... Me perdoa, porque eu falei mal de você. E você ficou mal vista pelo líder. Porque fui eu que cheguei e falei mal. E nem era verdade. Eu achei. Sabe, né? Eu passei e te vi num lugar. Eu te vi com alguém. Sabe, saindo. Estava lá. E contei, né? Depois você descobre que esse alguém era a irmã. Era a tia. Aí você achou que a pessoa estava em adultério, aí você contou, e não era, né? Era a tia, era a irmã. Entenderam, gente? Às vezes a gente tem coisa que a gente precisa ir lá na pessoa e pedir perdão. Não é só, Deus, me perdoa. Deus, eu te peço perdão. Às vezes a gente tem que consertar. É com a pessoa. A gente tem que render o nosso coração. E ir lá pedir perdão. Compreenderam, amados? Até aqui tudo bem? Semana que vem tem prova. Eu vou dar um tempinho para vocês aí dar uma olhada nessa Bíblia. Quem quiser pode já pegar e folheando. A gente tem aí uns minutos, tá? Então eu vou dar esses minutinhos aí para você. Vocês não querem ver? Vão ficar aí? Ela é pesada. Não, ela lá, ó, ali em cima da cadeira. Vai assim pelo meio dela que você vai ver que tem esses livros aí, tá? Então, a oração pelos mortos, enquanto vocês vê, vou só concluir isso aqui, ó. 2 Macabeus 12,
versículo 43 e 46, está assim: e mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém para que oferecesse um sacrifício pelo pecado, obra digna e santa, inspirada na sua crença na ressurreição, porque se não esperasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Gente, ó, e acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Era esse um pensamento santo e piedoso, por isso pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Essa que é a oração pelos mortos. Ah, já morreu, entendeu? Então, eles queriam que autorizasse essas doutrinas para manter o povo escravizado, preso, né? E com isso, essas missas, esse tipo de coisa, a Igreja Católica na época e hoje também, eles arrecadavam fortunas com essa situação de oração pelos mortos. Fortuna, gente. Aí também tem uma mulher que ela, tem um livro aí de Judite, tem uma mulher que ela jejua, ela passa a vida dela toda jejuando. Jesus jejuou por 40 dias. Não fala que Jesus passou a vida inteira, todos os dias ele jejuava, dia e noite, 40 dias. Não que teve tempo que ele jejuava, mas o que esse livro quer dizer, que essa mulher, ela construiu um quartinho no lugar, ela tinha umas mulheres lá, essa mulher era idolatrada. Ela queria mostrar que ela jejuava para que o povo, que pessoa santa. Ela tinha umas roupas de crina, de cavalo, de crinas de animais. Ela fez uma roupa com isso, então ela queria ser uma deusa ali. E para terminar, para vocês ir embora, para eu abençoar vocês, eu vou dizer aqui, ó, o que esse livro Macabeus, o que ele escreve, e isso prova que naquele tempo não tinha profeta. Esse próprio autor do livro de Macabeus, ele escreve assim, Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 15, versículo do 38 ao 39. Estes foram os acontecimentos relativos a Nicanor, e porque a partir deste dia Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, terminarei também com isso a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, como convém a uma história, era este o meu desejo. Mas se esta imperfeita e medíocre, se ela está imperfeita e medíocre, releve-se-me a falta. Vocês acham que Deus iria inspirar alguém a escrever umas coisa dessa? Então ele declara, eu não sou profeta. Esse homem declara, eu não sou profeta. Eu sou um homem. Escrevi uma história, Macabeus. Segundo Macabeus. Na verdade, todos esses livros, você vai ver, você fala, o que é isso? Vamos orar, gente? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Que a palavra do Senhor, ó Deus, ela fique, ela crie, Senhor, ela frutifique dentro dos teus filhos. Que eles possam ir embora, Senhor, com essa palavra, Deus, cravada em seus corações. Que o Senhor possa abrir o entendimento, ó Deus, entregar porções, revelar, ensinar, Espírito Santo, os teus filhos no caminho certo. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja, Pai. E peço, Senhor amado, que eles tenham uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Vão em paz, gente. Em nome de Jesus. Amém?